porque durante tantos anos de perseguição, os 3 juízes se pronunciaram durante tantas e tantas horas, e meu advogado só teve 15 minutos de defesa. A imprensa hoje não pode falar de corrupção, porque eu não cometi nenhum crime e eles sabem que eles condenaram o inocente nesse país. E eu tenho orgulho, por quê? Eu tenho orgulho porque eu nasci numa parte do Brasil em que a honra vale muito. Pode não ser uma coisa da modernidade contemporânea, mas eu ainda sou de uma geração em que a honra vale muito. E me incomodava, e é por isso que eu desafiava a Polícia Federal da Lava Jato, eu desafiava o Ministério Público da Lava Jato, eu desafiava o Moro. Vocês têm todas as condições de me desmoralizar. É só apresentar uma prova. Ou seja, eu cometi um crime. Tem que ter uma peça que diga que crime que eu cometi. E aí vocês me desmoralizam. Certamente o PT não ia querer ter como candidato alguém que tivesse roubado. Não seria bom para o PT, não seria bom para o povo brasileiro e não seria bom para mim. E ontem, eu sinceramente, que não sou um cara mais letrado e que não consigo entender todas as palavras que eles falam, não vi eles me acusarem de nenhum crime. Eu acho que eles estavam efetivamente tentando condenar uma parcela grande do povo brasileiro que tema em reconhecer no PT e no Lula, através do PT e do movimento social, a possibilidade desse país voltar a ser respeitado, a ser bem governado e o povo voltar a viver feliz, com autoestima, trabalhando, ganhando e vivendo bem. Só pode ser esse resultado que foi ontem da condenação. Esse cara não pode voltar. É uma briga política e nós vamos tomar uma decisão política. E a decisão de ontem, sinceramente, como eu, desde o começo, sempre acreditei que ia ser 3-0, sempre acreditei que ia ser do jeito que foi, portanto, eu não sofri o tanto que alguns que acreditavam que eu ia ter um voto, que eu ia ter meio voto, sofreram. Eu quero dizer para vocês que, obviamente, que eu não estou feliz. Mas eu duvido que algum deles que me julgaram estejam com a consciência tranquila, como eu estou hoje aqui conversando com vocês. Olha, eu estou quase virando candidato. E se eu virar quase candidato, eu vou virar presidente. Aí não vem colocar água para mim quando eu estiver falando, que eu não vou querer água. Possível. Um copinho de água só para mim beber aqui, para molhar a goela. Então, companheiros, somente ontem, eu sei que alguma advogada aqui presente pode dizer assim para mim: ô Lula, você não pode falar mal do Poder Judiciário. E eu não falarei. Eu não falarei. Toda vez que qualquer instância do Poder Judiciário julgar as coisas com base nos autos do processo, respeitando a Constituição, eu serei o mais respeitador das decisões do Poder Judiciário. Mas somente ontem eu compreendi o que era um cartel. Estava até mandar para o CAD. Porque eu nunca vi, se é verdade o que as pessoas dizem, eu nunca vi, um cidadão ficou 6 meses com o processo, o outro teve 6 dias, e o outro nem tinha pegado para ler, e eles construíram um cartel para dar uma sentença unânime para evitar o tal do embargo infringente.
pode ter sido isso. Eles formaram um cartel para tomar uma decisão, com o pretexto de tentar apressar, naquilo que for necessário apressar, a possibilidade de evitar que o PT tenha o Lula como candidato a presidente da República, ou de evitar que a gente volte a ganhar as eleições. Eu não consigo encontrar outra explicação. Porque se eles encontrarem um crime que eu cometi, eu, sinceramente, estaria aqui pedindo desculpa para vocês. E eles sabem que o que eu estou falando é verdade. Eles sabem que a votação de ontem foi muito mais para valorizar a categoria dos juízes. Foi muito mais para valorizar o corporativismo do que uma sentença de julgar um crime que estava em julgamento, porque não havia crime. Pois bem, eu estou aqui para dizer para vocês que não tem apenas esse processo. Vocês ou percebem que o que está sendo julgado é a forma com que nós governamos esse país. É a ousadia de fazer as coisas que nunca tinham sido feitas nesse país. É a possibilidade de criminalizar uma organização política que, pela primeira vez, colocou o pobre no centro do debate econômico e da ascensão social. E que eles não querem que o PT volte a governar. Ou a gente percebe isso e começa a construir uma narrativa de debate junto à sociedade brasileira, ou, depois que eles condenaram o Lula em qualquer instância, o próximo passo será a tentativa de fazer com que o PT seja criminalizado, porque eles estão dizendo que o PT é uma organização criminosa. Eu acho importante as pessoas que não se lembram rever aquela denúncia de um procurador chamado Delaiol, em que ele falou 1h30 sobre a organização criminosa que era o PT e os crimes que o PT cometeu. E, portanto, se tinha uma organização criminosa, tem que ter um chefe. Como eu era a figura pública mais importante, o chefe. E, por conseguinte, os chefes são deputados, são senadores, são dirigentes nacionais. Isso é uma coisa que está em curso. Não adianta as pessoas pensarem, não é o Lula e acabou. Não. O Lula é apenas a ponta de lança que eles querem tentar tirar do jogo. Obviamente que eu sou um cidadão que acredita na justiça. Eu briguei tanto, já entrei com tantos processos, já ganhei tantas coisas, já perdi tantas coisas, que nós vamos naquilo que for possível recorrer, aonde for necessário recorrer. Nós vamos batalhar até o final. Mas eu acho que há muitas e muitas décadas eu não via uma reação de corporação como nós estamos vendo agora. É a corporação da Polícia Federal se prestando a fazer qualquer processo, fazem qualquer processo, não importa a quantidade de mentiras, quem aqui já prestou depoimento sabe as perguntas que eles fazem, muitas vezes sem nexo, muita coisa sem nenhum interesse para o processo, mas eles perguntam e não interessa a tua resposta, interessa o que eles vão escrever depois. Então a gente começa esse processo com o inquérito mentiroso feito pela Polícia Federal da Lava Jato, depois a gente passa pela segunda fase da acusação mentirosa do Ministério Público, e depois a gente passa pelo julgamento da primeira instância, como no caso do Moro, que não deveria ter nem inquérito, nem acusação, e aceitou. E nós estamos dizendo isso há muito tempo. E nós precisamos ter apenas a seguinte questão. O que nós fizemos de importante nesses últimos meses foi que nós conseguimos passar para a sociedade
a questão política que está em jogo. E eles sabem que, embora eles tenham ganho no Jornal Nacional, eles sabem que, embora eles tenham ganho no noticiário da grande mídia, eles sabem que eles perderam na consciência do povo brasileiro pelo que eles fizeram. É por isso que eu estou alegre. Alegre não é a palavra correta, é por isso que eu estou tranquilo. Com a consciência tranquila, porque eu sei o que eu tenho coragem de chegar em casa, olhar na cara da minha neta de 6 meses, de olhar na cara do meu neto de 20 ou de 10, de olhar na cara dos meus filhos e de olhar na cara de vocês. Na cara de cada companheiro. E o que eu posso oferecer a cada um de vocês, às milhões de pessoas que acreditam em nós, as pessoas que foram na rua, a única coisa que eu posso oferecer é a minha inocência. E lutar para que ela venha à tona. Eu, às vezes, acho que é a maior injustiça cometida na humanidade. Não é verdade? Jesus Cristo foi condenado à morte sem dizer uma palavra, recém-nascido. E se o José não corre, ele tinha sido morto. E olha que não tinha empreiteira naquele tempo. Não tinha lava-jato. Era a tentativa de julgar alguém que vinha para fazer alguma coisa boa. Eu sei que amanhã a imprensa vai dizer Lula se compara a Cristo. Longe disso. Longe disso. Mas eu estou apenas querendo relembrar vocês. Veja, nesse país, nós precisamos pensar. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Mas esse partido passou gritando um monte de tempo, não vai ter golpe, e teve golpe. Depois a gente passou gritando, não vai ter impeachment, e teve impeachment. Sabe? Eles se organizaram. E eles estão utilizando o aparelho de Estado e suas instituições para fazerem as coisas. Não precisa se desgastar mais com um militar colocando o canhão na frente do Congresso Nacional. Não precisa mais prender gente clandestinamente à noite, sabe? Como prenderam tantas pessoas nesse país. Não, agora é feito através das instituições. E é feito da forma mais inteligente. A construção de um pacto entre Poder Judiciário, a mídia e as instituições outras do Estado brasileiro, que constrói uma versão. E é muito engraçado porque o Dallagnol, da primeira denúncia, ele foi honesto. Ele disse para a imprensa, não me peçam provas, eu tenho convicção. Ou seja, é uma versão nova da teoria do domínio do fato. Quando se utiliza a teoria do domínio do fato, ou a palavra convicção, ou achar que ele ia fazer ou não ia fazer, é porque as pessoas não têm prova. Porque se as pessoas tiverem provas, as pessoas não precisam de subterfúgio para prender alguém ou para acusar alguém. Mostra, desmascara, humilha a pessoa mostrando, ó, você roubou. Eu digo isso porque eles foram na minha casa, chegaram 6 horas da manhã, e fico pensando qual foi a ideia do Moro quando autorizou eles invadir a minha casa. É porque eles já tinham feito investigações em contas bancárias pelo mundo afora, encontrou dinheiro de muita gente, mas não encontrou mel. Então ele pressupôs de que, porra, esse cara está com dinheiro em casa. Esse cara é cara de guardar dinheiro no colchão. Ou esse cara deve ter comprado dólar. Ou esse cara deve ter comprado barra de ouro, como eles encontraram de alguns bancos na Suíça, e ele não colocou no banco, ele colocou embaixo da cama. E foram na minha casa. Um macote de gente, tudo jovens, rindo,
como se falasse agora, pegamos o touro à unha. Eu, como sou homem de boa fé, deixei a marida com 2 seguranças lá, eles tomando conta da bichinha, e fui embora prestar o meu depoimento. E quando eu cheguei em casa, ela estava transtornada pela revirada que eles fizeram na minha casa. Não recolheram papel higiênico, porque acho que o pessoal tinha jogado o papel do cesto fora antes deles chegarem. Mas vasculharam tudo, tudo, tudo. Eu imaginei, bom, quando eles estiverem investigando tudo, que eles não encontrarem nada, eles vão dar uma entrevista coletiva. Da mesma forma que ele dava entrevista coletiva para dizer, e mostrava dinheiro, e mostrava dinheiro, e mostrava... Eles vão convocar uma entrevista coletiva e vão dizer, olha, nós fomos na casa do presidente Lula, nós fomos tratados até com um cafezinho e não encontramos nada. Desculpa, dona Marida, desculpa, Lula, desculpa o povo brasileiro. Não. Não. Eles se prepararam para fazer um filme. Se prepararam para fazer um filme. E eu acho que aquela ocupação da minha casa era o principal cenário do filme. Hein? Poderia ter ido na Vera Cruz, que já não existe mais, mas o Bernardo pode emprestar. Ou numa coisa cinematográfica. Foram na minha casa, Benedita. Eles devem ter ficado muito decepcionados. Porque há muito tempo as pessoas falam para mim, Lula, abra a tua casa para a imprensa. Desde há muito tempo, vocês estão lembrados que uma vez eu morei na casa de um advogado, que é o padrinho do meu filho, Roberto Teixeira, e eles passaram anos e anos dizendo que eu morava numa casa, que aquele cara era não sei das contas, e a casa arrumaram para mim morar, foi o companheiro Guxiguei e o Vladimir Pomar, que era o coordenador da minha campanha, que achava que a casa que eu no Jardim Lavínia era tão michuruca, sabe, era tão sem segurança, que resolveram arrumar uma outra casa para mim e eu fui morar. E é engraçado porque fizeram a minha mudança, eu estava no Ceará fazendo campanha, quando eu cheguei já não estava mais em casa. A dona Maria com as crianças foram para casa. Bem melhor a casa, quarto mais confortável, quintal grande. Obviamente que eu gostei. Fiquei lá 10 anos. Fiquei 10 anos. Mas eles destruíram, durante tanto tempo, a história da casa, sabe, que eu, sinceramente, não sabia que era crime alguém emprestar uma casa. Por favor, não me empreste mais casa para nada. Não me empreste mais casa. Eu sei que foram lá na chácara e perguntaram para o dono da chácara por que o Lula na cama principal. Se ele soubesse que eu dormi na cama principal no palácio na Inglaterra, no palácio na Suécia, sabe? No palácio na Espanha. As pessoas educadas de boa maneira, quando chega uma visita ilustre, como eu era presidente da República, você dá sua cama para a pessoa dormir. Eu espero que vocês façam assim quando eu for na casa de vocês. Não é me colocar no quartinho da empregada, não. É na cama principal. Porque senão me avisa antes que eu não vou, porra. Eles perguntaram, agora, eu fiquei sabendo de uma coisa que você não tem noção que vai vir pela frente ainda. Você não tem noção. Eu tenho uma cachorrinha chamada Mel. Ela tem Atibaia na chácara do Fernando Bittar. E uma jararaca mordeu ela. Eles estão colocando no processo o fato da minha cachorrinha ter sido mordida por uma jararaca lá no sítio é a prova de que o sítio é meu. E o que é mais grave, foram entrevistar, sabe, interrogar a veterinária. Eu, se soubesse que ia ser isso tudo, eu deixava a jararaca comer a mel, porra. E nós fomos bons. Não matamos a jararaca. Pegamos a jararaca, companheiro meu aqui, corajoso, pegou a jararaca pela cabeça, colocou dentro de um
potinho e levou lá para a veterinária. E a Mel está salva e a jararaca deve ter mordido o outro já. Podia ter mordido os caras que foram lá encher o saco, visitar, mas não morderam. Então, eu acho, companheiro, o que me deixa indignado é que nós estamos sendo vítima de uma trama. É uma trama premeditada. É uma coisa altamente premeditada. E eles encontraram uma coisa que detona qualquer político: corrupção. Corrupção é uma desgraça. Mesmo os amigos da gente, quando a gente é denunciado, no primeiro momento, até a gente não provar que não é, as pessoas falam: e se for? E se for? Sabe? Não é uma coisa simples você andar na rua e alguém gritar que você é ladrão. Isso é o que mais me coloca a minha honra à flor da pele. Porque eu aceito me chamar até de corintiano. Mas não posso aceitar que um canalha qualquer nesse país me chame de ladrão. Não posso aceitar. Aonde é que está a certeza da estratégia deles? É que eles fizeram uma mistura entre tudo. Judiciário que julga, público que acusa, a Polícia Federal que investiga, e a imprensa que torna verdade ou mentira a denúncia. Tá? E coloca o Poder Judiciário para dar legalidade a tudo que é feito. E ninguém nesse país pode dizer que alguém criou qualquer obstáculo nos nossos 14 anos de governo para impedir investigação nesse país. Essa moça era chefe da Casa Civil. Um grande denunciante contra nós era um tal de senador honesto chamado Álvaro Dias, que prestava serviço, era informante da Veja. Tudo que saía contra ela era da mão do Álvaro Dias, que passava para a Veja. A Veja acreditava, e pau na Casa Civil. E a Polícia Federal queria entrar na Casa Civil e entrou para mexer no computador dela. Existe governo mais republicano que nós? Não existe. Nós somos tão republicanos que os republicanos estão pedindo direito, sabe, processando a gente por plágio. Porque ninguém nesse país foi mais republicano do que nós. Ninguém criou mais condições do Estado se defender do que nós. E, obviamente, que se nós, ou algum de nós, cometer erro, tem que ser investigado, e se for provado que é verdade, tem que ser punido. Afinal de contas, nós temos que ter, sabe, consciência de que a lei foi feita para todos. Mas com a mesma coragem que você pune, você inocenta. O gesto é grande, tanto de você condenar, quanto de você inocentar. E eu não estou querendo ser candidato para me proteger. Não aceito que vocês me lancem a pré-candidatura para me proteger. A minha proteção é a minha inocência. A minha proteção é a minha inocência. E se for candidato a presidente da República, não é para me inocentar. É para governar decentemente esse país e recuperar o que esse país pode produzir para o seu povo. Então é por isso, Gleice, que o Dom Pedro criou o dia do fico, e eu vou dizer, o dia do aceito. Eu aceito a indicação do pré-candidato pelo partido. É importante que vocês tenham claro que nós não estamos jogando sozinhos no campo. Nós temos outros candidatos e nós temos as pessoas que me julgaram
sabe, ainda com a caneta, com tinta, e que certamente vão tentar criar obstáculo para evitar que o Lula continue andando pelo país falando mal deles. Tá? Então eu espero que essa candidatura não dependa do Lula. Essa candidatura só tem sentido se vocês fossem capazes de fazê-la mesmo que aconteça uma coisa indesejável. É colocar o povo brasileiro em movimento. E nós temos uma arma poderosa. É cobrar deles todo santo dia. Que ele apresente uma prova do crime que eu cometi. Que diga ao Brasil qual foi o crime que eu cometi. E se eu cometi um crime, diga publicamente. Não pode dizer eu acho, eu penso, eu acredito, que isso não vale. Quem quer condenar alguém, condena por algo que seja bastante visível. O invisível. Não é condenar uma ideia. Até porque a ideia não se condena. A ideia não cabe numa cela. A ideia não cabe numa cova. A ideia sobrevive. E a ideia de que o povo brasileiro sabe cuidar do Brasil melhor do que a elite brasileira já ganhou corpo nesse país. Eu, companheiro Wellington, estava vendo o Jorge falar e ele tomou a visita que eu fiz ao Piauí. Ao invés de deixar o seu discurso, ele falou. Mas sabe uma coisa que eu me arrependo, querido? Eu me arrependo, Tião, é de não ter feito a cada 3 meses uma viagem. Colocar todos os ministros dentro de um avião e escolher sempre os lugares com mais problemas e colocar todos eles para viajar. Pois todos vocês se preparem, porque se eu for candidato, se eu ganhar, quem for ministro vai tirar mais a bunda da cadeira e nós vamos conhecer mais esse país. Porque parece que não, mas sentado numa cadeira lá em Brasília, a gente perde um pouco da sensibilidade. Eu sou daqueles que não basta a gente saber que uma pessoa está com dor de barriga. É preciso ver a pessoa, ver ela se contorcer, ver ela gemer. Porque saber, teoricamente, todo mundo sabe. E a fome nesse país, eu estou lembrado de que eu dizia, a gente só vai acabar com a fome quando a gente fizer com que a fome deixe de ser, sabe, apenas uma questão social para os sociólogos falarem para a gente escrever no discurso e se transformar num problema político. E ela se transforma num problema político quando o povo começa a perceber que democracia não é apenas gritar que está com fome ou gritar que quer comer. Democracia é comer de verdade, de manhã, de tarde e à noite. É isso que nós ensinamos nesse país. Democracia não é dizer que todos são iguais perante a lei. E nós sabemos que a lei sempre foi mais igual para um do que para o outro. Democracia é efetivamente mulheres tratadas com igualdade de condições dentro de casa, no trabalho, na rua, no partido, no sindicato. Dentro de democracia é o negro não ser tratado como se fosse cidadão de segunda ou terceira categoria, como se fosse menos sabido. Esse dia eu estava lendo o filme, estava vendo o filme da primeira Olimpíada que aconteceu no mundo e que um negro americano foi disputar a corrida de 100 metros e o que os alemães diziam dele, o que o Hitler dizia dele, o que o ministro do esporte dizia dele, que ele não podia correr. Chegaram a chantagear, claro, você deve ter visto o filme, porque você não perde nada que sai sobre os judeus, ou seja, mas os judeus chegaram a corromper o chefe da delegação americana, dando uma obra para ele fazer, para poder tentar evitar que o negro fosse inscrito.
os alemães e o negro se inscreveram, e ele, pela primeira vez, levou um monte de medalha de ouro, acabando com a história de que o branco tem supremacia sobre as raças. É isso que nós temos que fazer nesse país. Esse país em que predomina o preconceito. Eu falo preconceito porque todos vocês já foram vítimas de algum momento. Eles só aceitam o vermelho quando é no dia de carnaval, porque eles pensam que é fantasia. E nós temos que ter orgulho do que nós fizemos nesse país e ter sonhos do que nós vamos fazer. Porque eu hoje estou indo à noite, 1h da manhã, vou para a Etiópia e vou participar de um debate como acabar com a fome até 2030 no continente africano. Nós tínhamos aprovado até 2025, mas eles resolveram fazer uma prorrogação, então eu vou. Não é uma viagem fácil, porque são 14 horas para ir, 14 horas para voltar e 14 para ficar lá. Ou seja, eu vou. Como eu vou para a África, e os nossos adversários são tão ignorantes, que eles, se eu fosse para a França, o Lula vai ficar exilado na França. Se eu fosse para o Lula vai ficar exilado, como já falaram. Mas eu vou para a África, eles nem ousam, porque o preconceito é tão grande que eles não admitem que alguém possa ir para a Etiópia para ficar exilado. É assim, esse mundo. Voto por mais. Você que é professor de política exterior, você precisa saber que é assim. O preconceito é uma desgraça, é uma doença. E eu resolvi enfrentá-los. E ele só tem que saber de uma coisa. Esse ser humano simpático que está falando para vocês não tem razão, não tem nenhuma razão para respeitar a decisão de ontem. Não tem nenhuma razão. Porque quando as pessoas se comportam como juízes, eu sempre respeitei. Mas quando as pessoas se comportam como se fosse dirigente de partido político, contando inverdades a respeito da pessoa, não citando sequer a razão pela qual tem um processo, realmente eu não posso respeitar. Se eu respeitar essa decisão, eu perderei o respeito da minha neta de 6 meses, do meu neto de 4, do meu neto de 8, da minha filha, do meu filho, e perderei o respeito de vocês. E eu não vou perder o respeito de vocês. Então, companheiros e companheiras, eu quero dizer, companheira Gleice, que você não pense que você está lançando um candidato para disputar. Sem nenhuma arrogância, eu quero dizer para vocês, eu quero ser candidato para ganhar as eleições e para governar esse país na dimensão que nós vamos governar. Por isso, companheiros, nada de baixar a cabeça. Nada de baixar a cabeça. Hoje, ontem eu cheguei no ato lá na Praça da República, você está bem, você está bem. Hoje eu cheguei aqui e o pessoal, você dorme bem, você dorme bem, você dorme bem, dormi bem. Ontem eu vou dormir bem hoje. Sabe por quê? Porque é o sono de quem tem a consciência limpa. É o sono de quem tem consciência de que está sendo julgado pelas coisas boas que fez nesse país e pelas coisas boas que poderá fazer nesse país. Não estou sendo julgado por nenhum delito. E eu duvido que eles encontrem um delito na minha vida. Aliás, eu tenho um muito grande. Sou do PT. Sou do PT e é um delito muito grande para eles. Gosto dos pobres, é outro delito. Sou contra o preconceito, é outro delito. E eles têm que saber, se forem me condenar por isso, eu mereço ser condenado a uns 300 anos de cadeia, porque eu vou governar para os pobres, para os negros, para os índios e para aqueles que mais precisam do governo brasileiro. Um abraço, companheiros, e obrigado pela generosidade e pelo carinho. Portanto,
Portanto, vocês acabaram de acompanhar a fala do agora candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao vivo, direto da sede da CUT em São Paulo. Toda a sessão foi comandada pela presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, e contou ainda com a participação de governadores, deputados e senadores, além da ex-presidente da República. Por favor, gostaria que a mesa permanecesse mais um pouco. Gostaria só que a mesa permanecesse mais um pouco. Queria chamar aqui, para fazer uso da palavra, o nosso companheiro, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que é o coordenador geral do nosso programa de governo, e o Fernando Haddad vai falar sobre a organização e a metodologia de construção do plano de governo. Então eu gostaria que todos permanecessem para que o Haddad pudesse falar. E depois, na sequência, o companheiro Márcio Macedo falará para nós a próxima caravana do Lula. Boa tarde.